Glória a Deus. Tem que obedecer. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? A glória a Deus. Professor ligado em Efésios capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo número 3. Deus tem vitória para nossas vidas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam de amém? Amém. A tradução da Bíblia que eu estou lendo está escrito assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais coronados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Se assente essa noite, aplaudindo ao Senhor, com palmas bem alegres e fortes para o Senhor. Louvado seja Deus. Esse texto, né, amados, é um texto de campanha, né? Muitas campanhas já vêm com esse texto aí, por esta causa, no povo de joelhos. Louvado seja Deus. E quando a gente vê, geralmente, nada contra, né, amados? Mas geralmente a gente vê muitas pessoas pegando esse texto, né, acerca de propósito, né, de bênçãos materiais, né? E Deus é fiel na sua palavra, Ele abençoa, né? Deus é fiel, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Louvado seja Deus. E o ser humano se alegra de ver a bênção do Senhor. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele tinha um propósito muito além de bênção material, igreja. A gente observa, por exemplo, mais adiante no texto, no capítulo de número 6, texto muito bem conhecido, acerca de batalha espiritual. Nossos irmãos em Efésios estavam enfrentando batalhas espirituais. E a gente sabe que as batalhas espirituais a gente vence com armas espirituais. Se a gente tentar agir com a nossa força, a gente não vai suportar e a gente pode parar. Mas louvado seja Deus, porque homens como o apóstolo Paulo foram usados para instruir a igreja do Senhor. E ainda há homens e mulheres de Deus para instruir a igreja do Senhor no caminho da verdade. Quando nós olhamos esse texto, observamos que Paulo, a preocupação de Paulo era que a igreja estivesse edificada espiritualmente. Nunca foi tão necessário, igreja, desde esse tempo que a gente observa a preocupação da igreja do Senhor está edificada sobre Cristo. E o que está edificado sobre Cristo, pastor? Edificado sobre Cristo, o próprio Senhor, a própria palavra vai nos dizer acerca de nós estarmos alicerçados sobre a rocha. O alicerce sobre a rocha
a gente está bem estruturado, a casa que está alicerçada sobre a rocha, a própria Bíblia diz que veio o vento, veio as tempestades, batem contra aquela casa e não acontece nada. Ela permanece de pé. Por quê? Qual é a estrutura da casa? A estrutura da casa, a Bíblia fala que é a rocha. E a rocha é Cristo. Essa rocha, igreja, enquanto o inimigo vê essa rocha na nossa vida, ele pode até bater, ele pode até tentar, a gente pode até vir se arrastando, mas uma coisa é certa, a gente não desiste. Essa é a munição do adversário. Por quê? Porque a gente, mesmo por altos e baixos, porque o segredo, igreja, não é ser forte. Eu e você não somos fortes. A gente é forte porque o Senhor nos faz fortes. A força que está sobre a minha e a sua vida não é minha nem sua, mas a força do Senhor operando na nossa fraqueza. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza. E é interessante porque a gente observa que se o poder do Senhor ele opera na nossa fraqueza, quando a gente está fraco, a gente não estou com força para orar, eu não estou com força para ler a Bíblia, eu não estou com força para jejuar. Mesmo assim, o poder do Senhor está trabalhando. E aí a gente pensa, igreja, que a gente precisa fazer muita força para Deus operar. Não estou dizendo com isso para você deixar tudo por conta de Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, então não vou orar porque não precisa, Deus ele vai agir. Se você não orar também, você vai observar, igreja, que as batalhas elas vão crescer. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, a preocupação dele era que a igreja estivesse preenchida com Cristo. Todo aquele que é preenchido com Cristo vence as dificuldades, vence as batalhas, ainda que a gente fique, que nem a palmeira, quase cair, daqui a pouco está se levantando novamente. A palmeira, se ela vê o vento, ela tende a acabar, mas daqui a pouco está se levantando. Assim aquele que está alicerçado em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava pedindo para que o poder do Senhor estivesse operando através do Espírito Santo no coração de cada crente. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, que o poder de Deus estivesse operando no íntimo de cada ser humano. Isso daí muitos não se preocupam mais com isso. Louvado seja Deus, que o poder do Senhor opere dentro de nós. O que nos transforma, pastor? É o poder ou a palavra? Os dois. A palavra liberta, o poder também vai transformando. O poder do Senhor ele vai agindo na nossa vida, o poder do Espírito Santo, e isso vai tirando as imperfeições de dentro de nós. É por isso, igreja, que uma igreja que ela é cheia do poder de Deus, ela passa por batalha, mas o Senhor muda o cativeiro dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é interessante que a gente observa, que Paulo está fazendo oração. Preste atenção, que a oração, a igreja que ora, é uma igreja vitoriosa. A igreja que ora, embora seja aprovada, quanto mais ela ora, quanto mais ela persiste na oração, mas o Senhor ele vai quebrando os impedimentos, quebrando os embaraços, que aos nossos olhos parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando no silêncio. Louvado seja Deus. Enquanto Deus está trabalhando no silêncio, Deus está fortalecendo a nossa fé, Deus está fortificando a nossa fé, e ao mesmo tempo o Senhor está trabalhando no nosso vaso. Olha só como Deus ele opera. Quanto mais a gente busca Deus, mas Deus ele vai quebrando a gente, mas Deus vai transformando a gente, e mais Deus vai agindo na vida daqueles
vezes que a gente está intercedendo. Por isso que a gente vai observar mais adiante que o apóstolo Paulo ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Novamente a Bíblia falando acerca de poder. Mas adiante a gente observa no verso 20 do mesmo capítulo 3, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, novamente, que opera em nós. Deus, Ele vai responder da oração conforme Deus está trabalhando, o seu poder está trabalhando em nossa vida. Quanto mais, igreja, o poder do Senhor está trabalhando na nossa vida, mas Deus está respondendo, mas Deus está operando na nossa oração. Louvado seja Deus. E o adversário de nossas almas é aquele que vai relutar para que a gente venha desanimar e parar a jornada, a busca incessante pelo Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos que Paulo ele diz para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é porque ele sabe, igreja, o nível espiritual da batalha que cada um enfrenta. Cada um aqui enfrenta uma batalha, cada um aqui enfrenta uma peleja. Louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que a gente precisa estar fortalecido no poder do Senhor, e esse poder está fortalecido o nosso espírito. Pastor, como é que eu obtenho o poder do Senhor no meu espírito? Buscando a face de Deus. Quanto mais a gente orar, mais o Senhor vai operando e mais vai entregando na sua unção, na minha e na sua vida. Agora preste atenção, que Deus ele confia o seu poder, igreja, não é para qualquer um. Preste atenção que a gente observa que uns são extremamente usadíssimos por Deus, outros demoram Deus trabalhar. Por quê? Quanto mais a gente, igreja, está cheio do poder de Deus, e quanto mais a gente busca e suporta esse poder no meio da batalha, esse poder fica retido em nossa vida, no nosso vaso. Louvado seja Deus. Deus está vendo a fidelidade. Deus ele vai entregando e vai enchendo mais o vaso. Preste atenção que todo aquele que é guerreiro na presença do Senhor é usado por Deus e é cheio do poder de Deus. Por quê? Porque essa pessoa já está acostumada, igreja, a passar por batalha espiritual, a passar por atalho espiritual. Preste atenção que o diabo ele sabe quem é aquele que sabe romper e destravar barreiras, destravar impedimentos espirituais. O diabo ele começa a trabalhar onde? Na intimidação. Tem pessoas que dizem: eu não vou orar, porque eu só orar, a batalha vai se levantar desse jeito. Se você não orar, a batalha vai se levantar do mesmo jeito. Então é melhor você passar a batalha passando junto com o Senhor, corajoso, não medroso, rompendo a barreira espiritual, orando, e o Senhor é aquele que vai estar operando na vida daquele que é valente na presença de Deus. Preste atenção que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando a gente vê Deus separando o seu povo ali com Gideão, ele diz assim: os covardes e os medrosos voltem. Louvado seja Deus, é a maioria. Mas aqueles que são guerreiros são poucos. 300 guerreiros vigilantes, 300 soldados que talvez aos olhos de Gideão pareciam não estar preparados, mas aos olhos do Senhor estavam preparados para a batalha. Louvado seja Deus. Assim, gente, igreja, a gente às vezes pensa que não vai conseguir romper, buscar, vencer, e aí o Senhor vem e se mostra na nossa vida. A maior raiva do adversário é ver que eu e você caímos, tropeçamos, daqui a pouco Deus está levantando a gente novamente. Um dia está esmorecido, um dia está desanimado, outro dia está cansado, moído, outro dia está aqui na arroz de terceira, todo quebrado. Louvado seja Deus. Aí o salmista diz assim: o choro dura uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A gente passa por pelejas, a gente passa por guerras,
Tem horas que a gente sente o corpo da gente moído, parece que a gente carregou saca de cimento, pastor. As batalhas espirituais têm que se fortificar. Quem é espiritual não tem disso. Quem é carnal não vai entender nada disso. Louvado seja Deus. As batalhas, elas têm vindo e a gente sente no nosso corpo. Pastor, me prova isso. Eu provo isso na Bíblia. Quando Daniel estava orando, louvado seja Deus, no capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para ele. Quando ali ele estava clamando, buscando ao Senhor, ele diz, igreja, que ele caiu por terra. Quando ele tem aquela visão, ele cai por terra. O anjo do Senhor toca na sua estrutura e diz a Bíblia que ele estava. Foi toda a força dele. Saiu toda a força do seu corpo físico. Por quê? Porque essa matéria não suporta o âmbito espiritual. É por isso que Deus ele não derrama todo o poder dele em culto. Tem culto que se Deus ele manifestar o seu poder primeiro, o culto não vai acabar. 9 horas, né, pastor? Sei lá, 9 horas. O culto vai chegar a 11, à meia-noite, 2 horas da madrugada. Aquele que tem pressa não vai ficar. Aquele que é desesperado para correr jantar, ele não vai ficar. Por quê? Porque o poder do Senhor ele se manifesta. E quando ele vem sobre o nosso corpo físico, a gente não suporta. Assim Daniel também, quando veio sobre o seu corpo físico, a Bíblia diz que ele cai. O anjo do Senhor toca nele. E quando ele fala com ele, ele sente o vigor voltar sobre a vida dele, sobre a estrutura física dele. Outra referência bíblica. O apóstolo João, quando ele tem aquela experiência em Apocalipse, aonde diz a Bíblia que ele cai como morto quando ele vê Cristo ressurreto. Diz a palavra que ele cai com o rosto em terra. E quando ele cai, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele cai como se ele estivesse morto. A sua estrutura não suporta o poder do Senhor. E observe que o que mais Paulo está falando é para que o povo venha estar fortalecido. O seu espírito, o seu homem interior, como a Bíblia diz, Paulo ele fala, o homem interior. Ele está falando da vida que nós temos dentro de nós, e pelo Espírito, o meu Espírito. Ele está falando para esse Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim, para esse Espírito que está fortalecido com o poder do Espírito Santo. É por isso que o adversário, ele odeia a igreja, ele odeia pessoas que são cheias do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito, quando fala a verdade, quem está cheio de outra coisa, detesta a verdade. Alguém que é usado pelo Senhor e alguém que não é usado, minha pastora, ela não suporta ouvir a verdade do Senhor através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está revestido com o poder do Senhor, ele marcha incomodar o reino das trevas. O que você acha, igreja, que uma igreja incomoda mais do que um bar? Vocês já observaram isso? O bar fica a madrugada toda na zorra. Uma barulheira infernal, música imoral, depravação, não tem um para reclamar. É bom que esteja ouvindo isso mesmo. Mas o culto que é cheio do poder de Deus e da pregação da palavra incomoda. Por que incomoda? Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, ele não aceita a palavra de Deus. Automaticamente, quem não gosta de Deus, gosta do cão. Quem não está apto a ouvir as coisas do Senhor, a palavra de Deus, ele gosta de ouvir a mentira. O apóstolo Paulo instruiu a igreja do Senhor para que viesse a se revestir do poder do Senhor, para que eles viessem, igreja, a experimentar algo que estava preparado, para que eles viessem experimentar o amor do Senhor. E preste atenção que a gente não sabe qual é o amor de Deus. A gente ouve dizer que Deus nos
Deus ama, que Jesus nos ama, mas quando chega o momento da aprovação, parece que esse amor sumiu, parece que a gente está servindo a nada, parece, igreja, que a gente está sozinho na batalha. Era por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles se prepararem espiritualmente dentro deles aqui, para que quando chegasse a dificuldade, eles experimentassem e compreendessem qual era a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aplauda o Senhor. Porque muitas das vezes a gente pensa que Jesus nos ama se Jesus nos dá vitória. Se Jesus nos dá vitória, o Senhor nos ama. E se Ele não der, Ele deixa de amar. Só que na nossa compreensão e no nosso entendimento, a gente pensa assim: eu não ganhei a minha vitória, será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor ama mais o meu irmão e ama menos a mim? Pelo contrário, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Cada um tem um tempo de tratar na presença de Deus. Cada um é tratado por Deus da sua forma que é necessário ser trabalhado. Uns o Senhor ele precisa quebrar o vaso, outros o Senhor ele precisa tornar o vaso. Ele precisa mudar e tirar aquelas coisas que não prestam, para que a gente venha a ser conhecido como vaso de honra, para que as pessoas vejam Cristo na minha e na sua vida. Porque tem pessoas que se preocupam em mostrar que Ele é homem de Deus, se preocupam em mostrar Cristo na sua vida, e as pessoas vão ver que você é homem e é mulher de Deus. Se revestir no poder de Deus, na força do Senhor, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí, igreja. É por isso que enquanto a gente está aqui, o carnal não entende. Que negócio é esse de tanta batalha? Isso tem merecia, ele está falando de batalha disso. Aonde é, pastor? Nas regiões celestiais. É por isso que às vezes no culto dá um som, na hora da palavra dá um bocejo, uma babada daqui, um solo daqui, uma roncadinha daqui. E assim vai seguindo a vida espiritual. Interessante que é na hora da palavra, né, irmão? É na hora da palavra, esses mistérios, Não tem outro momento para não rolar bala na boca de crente. É na hora da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, Você vai se despertar com a bala agora, glória a Deus. Por quê? Porque o adversário dele que fica lutando para que a gente venha à igreja parar, para que a gente venha ter sono na hora da oração, para que a gente venha ter sono na hora da leitura da palavra. Toda vez que a gente vai dobrar o joelho, é aquele sono, é aquela fadiga. E eu sempre digo isso: seja estrategista. Vem o sono, se levante, vem o sono. Ande pela casa clamando, vem o sono, vem a preguiça espiritual. Porque chega no momento daquela oração, como disse o pastor, aquela oração que está chamando gato. É aquela oração rasa. Só que Deus não quer oração que chama gato, não. Deus quer aquela oração da gente quebrar tudo, igreja, e profetizar dentro da nossa casa com autoridade. O Salmo 91. E profetizar mesmo que Deus está operando, que Deus está quebrando, que Deus está agindo. Louvado seja Deus. Deus ele quer ver a sua igreja nesse nível espiritual, igreja. Porque enquanto você e eu estamos achando que está tudo bem, porque não teve problema, é isso que o diabo quer. Enquanto está tudo tranquilo, a gente pensa que isso é só guerra. Pelo contrário, no mundo espiritual está em ação do crente. Aí ele tem sono, ele não tem força para orar. Chama o bicho, eu estou cansado, eu vou ficar em casa. E eu busco Deus em casa, porque Deus está em todo lugar. Aí ele busca Deus em casa, mas quando ele vai ficar na frente da televisão ou no TikTok? Na frente do TikTok.
Quantas pessoas, amados, você vê no altivez, né? Aí eu busco Deus em casa porque Deus está no meu coração. Verdade, se Deus estivesse no coração, ele seria diferente. Se Deus está no meu e no seu coração, tudo que tem referência às coisas de Deus, você quer estar no meio. Tudo que se chama, que tem alguma coisa envolvida com Deus, tudo de rua, evangelismo, pregação, jejum, oração, leitura de palavra, o seu coração, o seu espírito vai estar em fervor por causa disso. Tudo aquilo que atrai o espírito, as coisas do espírito, se o meu espírito está fortalecido com o poder de Deus, eu vou querer isso. Como é que você percebe isso? Você percebe, por exemplo, você convida alguém, bora para a oração. Ele diz, não, vou orar em casa. Essa pessoa você já sabe quem é. Aquela pessoa que você chega, bora para a oração, bora buscar Deus. Essa pessoa está com o espírito fortalecido, com o poder do Senhor. Louvado seja Deus. E é desse que o diabo tem raiva. Por quê? Porque ele nunca diz não para Deus. Tudo que tem a ver com Deus, ele quer estar no meio. Ele fica no meio do fogo, e esse fogo vai consumindo, esse fogo vai transformando o caráter, esse fogo vai queimando a carnalidade, esse fogo vai abrir a visão espiritual, esse fogo, esse poder vai abrir o entendimento. Quem é espiritual sabe que as coisas espirituais, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Louvado seja Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele se aproxima de mim, mais a sua graça se aproxima de mim, mais a sabedoria vem para mim, mais o conhecimento da palavra vem para mim, mais o Senhor abre a visão, mais Deus dá conhecimento, mais sede vem na minha alma pela palavra, mais vontade pela oração eu tenho. Louvado seja Deus. Que negócio é esse? O camarada tem 30 anos na igreja e não sente prazer nas coisas de Deus. A preocupação de Deus não é o tempo de igreja. A maior preocupação de Deus é o tempo de qualidade que Ele caminha na igreja. A pessoa tem gente que é soberba, bate no peito, eu tenho mais experiência que você. Conheço um líder que ele é novo, pastor. Meu amigo. Chegou no tempo desse Matusalém na igreja dele. E aí ele questionava e queria ensinar o irmão. Ele disse: esse irmão, o senhor pode até conhecer, ter tempo de caminhada. Mas a sabedoria que Deus me deu, eu vejo que o senhor passou nem a metade das guerras. Que às vezes não é somente ter conhecimento. Quantas guerras espirituais você passou com Deus? Quantas experiências com Deus? Quantas coisas que Deus nos levou a fundo? Era essa a preocupação de Paulo. Que os irmãos estivessem fortalecidos em Cristo. O coração deles não tivesse tempo para olhar para a batalha, para a luta, para a guerra, para o problema. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação de Paulo era que eles viessem estar enraizados no amor de Cristo. Quando a gente está enraizado no amor de Cristo, igreja, a gente é um pouco diferente. Louvado seja Deus. Conheço pessoas que não têm tempo ruim, igreja. Pode até ter morrido alguém da família dele com semblante de glória. A pessoa é tão cheia de Deus que nada parece que está acontecendo na vida dela. Mas hoje a gente observa, igreja, que antigamente a oração da igreja, isso eu já ouvi, eu não era velho, né? Mas eu já ouvia isso. Que antigamente os nossos irmãos oravam para que Deus tirasse mais do que do poder dele sobre a igreja. Quando Deus ele descia com o seu poder sobre a igreja, em um hino da harpa, Deus ele batizava, curava a pessoa. Hoje em dia a gente tem que esfolar a garganta, nem uma lágrima cai do olho de Deus. Ele está parecendo uma estaca dentro da igreja. Não tem quebrantamento. Parece que ele veio direto do Egito.
só que sem as faixas embaladas no corpo, uma múmia, está morto, não glorifica o Senhor. Aí ele passa a gerar, a ser um crente BGE. O que é um crente BGE, pastor? Tudo ele começa a analisar. Ele quer só saber as métricas. Aquele irmão tem mais oportunidade que ele. Aquele irmão, ele está falando errado. Ixi, esse irmão, faltou uma vírgula aqui nesse texto dele pregar. Está faltando isso daqui. Ixi, esse irmão, não tem conhecimento. Se eu estivesse lá, com certeza ia ser melhor que o seu irmão. Crente BGE. Ele começa a virar alguém que pesquisa dentro da igreja. Dentro e fora da igreja, mas é mais dentro da igreja. Enquanto que Paulo ele vai estar dizendo para nós nos revestimos das armaduras de Deus. A bispa estava orando aqui, pedindo as armaduras de Deus. A bispa Suzana, glória a Deus. As armaduras de Deus. É isso que precisa. Pastor, e essas armaduras eu não vejo, pastor. Isso é invisível, eu digo, né? Eu falo que Cristo é invisível, está do lado da minha mão. As armaduras estão sobre a sua vida. Você não contempla, mas no mundo espiritual você é visto como um soldado guerreiro na presença de Deus. O diabo ele vê quem está revestido, o diabo ele vê quem está capacitado. O diabo ele não tem medo de igreja de tempo, de igreja, não tem medo de gravata, ele não tem medo de sapato brilhoso. Ele não tem medo de epidemiologia, ele tem medo do poder de Deus, da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Ele tem medo porque ele sabe que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, você vai ser uma bomba na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Quando você levantar a sua mão, o Senhor opera no levantar a sua mão. Quando você profetizar, a palavra sairá da sua boca como flecha no mundo espiritual. Quando a gente está marchando, né, tem aqueles crentes que criticam quando a gente está marchando. Quando a gente marcha, o Senhor está marchando, quebrando junto com a gente. Louvado seja Deus. Aí a pessoa não entende nada, mas Deus está trabalhando e usando o seu servo para desfazer o mal. Quando a gente, amados, dá lugar para o Senhor está operando, agindo poderosamente no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está clamando, o mundo espiritual está sendo bombardeado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a igreja clama, as potestades, os principados, eles são abalados. Preste atenção que eu já ouvi pregação antiga dizendo que quando a igreja está clamando, esses principados, eles são barrados no ar. Preste atenção que Daniel, quando ele clamava, sabendo dessa história, que houve batalha no mundo espiritual. Por quê? Por causa da sua oração. Quando nós clamamos, igreja, o mundo espiritual é abalado. Você não vê, mas você sente no seu corpo. Sente o que, pastor? Sente o baque, sente a dor, sente o peso espiritual. Você olha para alguém, o peso espiritual vem sobre você. Aí você ora de novo, o Senhor recolhe o peso espiritual. O Senhor vai renovando. É por isso que ele diz que ele pega aquele vaso e ele limpa para que venha dar mais fruto. Preste atenção que quando nós guerreamos, a gente acaba pegando retaliação. Aí o Senhor vem e limpa novamente a gente com a palavra da oração. E nós somos gerados novamente, fortificados novamente. E passamos a dar fruto. Continuamos falando, continuamos pregando a palavra, continuamos dando fruto. Por quê? Porque você não parou de orar. Você não parou de clamar. Você quer resposta? Clama-me, diz a palavra. Eu te responderei. Anunciar-te coisas firmes e ocultas que não sabe. Como Deus quer se revelar para a gente, igreja? Como o Senhor ele quer se manifestar para nós? Louvado seja Deus. Como Deus ele quer nos fortalecer? A gente está lendo isso daí. Os prefere que Deus tome os vasos para a gente crescer. Eu não quero só tomar vaso para mim para você. Fique de pé, irmãos. Eu não quero só tomar vaso para mim para você. Deus quer tomar nossas vidas. Deus quer usar nossas vidas. Deus quer operar através do meio do seu
corpo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça para Deus. Levante as suas mãos, vamos orar essa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos, Senhor, esta noite pela Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, apresente, Senhor, os Teus filhos, Pai. Deus, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, ele estava, Deus poderoso, estava clamando para que o Senhor fosse, Deus poderoso, meu Pai, o alicerce dos Teus filhos, Senhor. Ele estava clamando para que o Senhor viesse operar o Seu poder, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, os nossos irmãos em Efésios, Senhor. Ele estava clamando, ele estava, Senhor, suplicando para que os Teus filhos viessem, estar fortalecidos, estar edificados, estar enraizados, Senhor. Deus, que esta noite, Pai, nós possamos estar enraizados, nós possamos ser fortalecidos, nós possamos ser despertados. Deus, em nome de Jesus Cristo, esta noite, Pai, que seja gerada a sede no nosso coração, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, lembra-te do Teu primeiro amor, lembra-te de onde Tu caíste e volta ao primeiro amor, Senhor. Deus, a essência de Te servir, Senhor, é ter amor, meu Pai, estar fazendo a Tua vontade, é ter amor, Senhor, estar, meu Deus querido, meu Pai, buscando as coisas do céu, a oração, a palavra, Deus, o jejum, Senhor, meu Deus, a essência de Te servir, Senhor, é estarmos, meu Deus querido, aos Teus pés, como salmista, Senhor. Deus, quanto mais ele Te buscava, diz a Tua palavra que a alma dele anelava mais por Ti, Senhor. Tudo que nós precisamos, Senhor, é mais de Ti, Senhor. Tira mais de nós, Senhor. Tira, Senhor, tudo que não pertence ao Teu Espírito que está dentro de nós, Senhor. Nesta noite, Espírito Santo, Deus, a Tua igreja, Senhor, possa ser fortalecida, a Tua igreja possa ser, Deus, edificada, a Tua igreja, Senhor, possa ser, meu Deus querido, o instrumento, Senhor, que Tu queres usar nesses últimos dias, Senhor. Deus, esta noite, Pai, eu clamo, Senhor, eu clamo Teu sangue sobre nossas vidas, eu clamo Teu sangue, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Deus, que todo impedimento, Senhor, tudo aquilo no mundo espiritual, Senhor, que está, meu Deus, se colocando como barreira contra nossas vidas, seja quebrada essa noite, Senhor, seja aniquilada essa noite, Pai. Deus, toda fraqueza espiritual, todo desânimo espiritual, todo sono da indolência, toda fraqueza, Senhor, toda, meu Deus querido, falta de oração, caia por terra esta noite, Deus. Pai, dá ousadia aos Teus filhos, dá intrepidez para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Trabalha, Senhor, de dentro para fora, trabalha nos Teus filhos, trabalha na Tua igreja, mostra os Teus servos, enche Teus filhos essa noite, Senhor, enche a Tua igreja essa noite, Deus, Pai. Quantas coisas estão sendo renovadas contra a nossa vida, Pai, nós clamamos para que essas obras sejam quebradas agora, para que essas obras sejam desfeitas agora, para, meu Pai, que onde estiver o nosso nome seja quebrado agora, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia os exércitos de anjos essa noite, Pai, neste lugar, Senhor, para pelejar pela Tua igreja, para pelejar pelo Teu povo, para quem nas cadeias espirituais, correntes espirituais, pessoas que estão presas, Senhor da glória, pensam que estão vivos, mas estão mortos, Senhor. Deus, diante da Tua presença, Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és o Deus de vivo, Senhor, não de morto, Deus poderoso, Deus de glória.
Em nome de Jesus, Senhor. Deus, confirma a tua palavra, Senhor, essa noite. Confirma, Senhor, milagres, Senhor, sobre a tua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa, meu Deus querido, o vizinho da direita, da esquerda, aquele que está ouvindo o som dessa caixa. Seja tocado, Senhor. Seja fortalecido. Seja liberto agora. Seja tocado pelo poder de Deus essa noite. Deus, a tua igreja seja fortalecida essa noite. A tua igreja essa noite, Pai, coloca fogo nos teus filhos, coloca fogo na tua igreja. Deus poderoso, a oração desse crente seja uma oração de fogo, uma oração de autoridade, Senhor, a partir desse dia, em nome de Jesus, Senhor. Queima todo o jugo do cansaço, queima todo o jugo, Senhor, da carne. Deus, em nome de Jesus, Senhor, e assim, Deus poderoso, confirma o milagre, confirma a bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus essa noite. Se assente. Quero agradecer a oportunidade. Fui obediente, minha pastora, 9 horas. Glória a Deus. Obedecer aos vossos pastores. Glória a Deus. Deus abençoe a cada vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.